Hoje nós vamos começar um salmo novo. Vamos refletir um pouquinho no salmo de número 2. Eu quero ler o texto para os irmãos. Eu vou ler aqui no meu celular, que diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira, os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com temor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira, e como são felizes todos aqueles que nele refugiam. Esse é o segundo salmo, também é um salmo de Davi. Esse é um salmo messiânico, porque esse salmo, ele em parte fala de Davi, mas é um salmo que fala da pessoa de Jesus. Nós sabemos que Jesus é descendente de Davi, e essa palavra aqui foi dada a Davi, mas se referindo à pessoa de Jesus. E é interessante que, se você prestar atenção especialmente no verso 7, da parte B, até o fim do 9, é Deus falando. Tu és o meu filho, eu te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como uma propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Essa na linguagem da King James. Mas eu quero dizer para os irmãos que esse salmo ele tem um foco no reinado do Messias, no reinado de Jesus. Veja que ele fala das nações. O reinado de Jesus, ele não é um reinado que foi estabelecido para aqueles 33 anos que ele esteve na terra, porque não era um reinado político local, era um reinado muito maior. Esse reino foi estabelecido já desde a fundação do mundo, mas ele foi concretizado ali, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Então o seu reino foi estabelecido sobre a terra. E todos os reis, todos aqueles que estão nos tronos em todo o mundo, eles se acham no direito de governar. Mas a Bíblia diz que ninguém tem essa autonomia para governar, a não ser a quem Deus dá essa autonomia para governar. Agora, quem é que de fato governa segundo o coração de Deus? Aquele que respeita os seus decretos. Então nós temos que entender que existe um rei que é rei sobre todos os reis. E o texto está dizendo, ele já foi estabelecido.
ele já foi colocado. E esse rei que está sobre todos os reis é a pessoa de Jesus. E os demais reis que estão nas mais diversas nações, eles têm que se submeter à lei de Jesus. Têm que se submeter aos seus decretos. Mas o texto diz também que eles não fazem isso, pelo contrário. Que eles se amotinam. Olha o que o texto diz aqui, olha, no verso 2. Por que os gentios se amotinam? Não é? Olha lá. Ou por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Em outras palavras, ele está dizendo, os preceitos de Deus, os valores do reino, são como algemas para nós, os governantes da terra. Então a gente precisa se livrar disso. E aí os governantes da terra, o que eles estão fazendo? Eles estão estabelecendo leis que são contrárias aos valores do reino, de um reino que Deus estabeleceu. E o reino que Deus estabeleceu, irmãos, é o reino do Messias. E o reino do Messias tem uma ordem muito clara. O reino do Messias, ele começa dentro de uma dimensão de amor, porque começa na doação, na entrega da vida de Jesus para salvar o homem, mas, ao mesmo tempo, ele tem um padrão de justiça que serve para todos, porque o reino de Deus não é uma anarquia, não é uma bagunça. Então nós estamos vendo, por exemplo, as nações votando leis e estabelecendo valores diferentes dos valores do reino. Por exemplo, o aborto. Os governantes estão decidindo sobre isso. Deus já se posicionou sobre o aborto. Deus já falou sobre isso. Mas mesmo assim, as nações se levantam e estabelecem leis que são contrárias às leis de Deus. Os reis da terra estão fazendo isso. Quando a gente vê os congressos reunidos, né, os primeiros ministros, os presidentes e até reis, eles estão criando um governo pessoal e estão ignorando o governo daquele que está sobre tudo e sobre todos. Então eles não se preocupam em buscar a palavra de Deus para entender como Deus vê as coisas, como Deus pensa. Não, nós vamos fazer do nosso jeito, nós vamos quebrar essas algemas. Deus está nos algemando. A gente quer sair por aí, a gente quer transar à vontade, a gente quer ter filho, depois a gente mata esses filhos tudo, a gente aborta, depois transa de novo, transa com um, transa com outro, e aborta e joga essas crianças fora como se fosse lixo. É isso que está acontecendo, irmãos. As pessoas estão dizendo assim, nós temos o direito de fazer isso, porque a mulher não tem que carregar esse filho sozinho. Aí começa toda essa coisa, mas tem coisas que precedem tudo isso, que é os relacionamentos. A Bíblia nos orienta a buscar uma pessoa com quem a gente vai viver a vida, um marido, uma esposa, com quem a gente vai se relacionar, com quem a gente vai ter filhos. Agora, fica aí toda essa posição dos governos no mundo inteiro. E aí as pessoas ficam, olha, aquele país é mais desenvolvido, aquele país é mais atualizado, lá existe ideologia de gênero, lá existe aborto, lá você pode divorciar à vontade, lá você pode... Então, assim, os reis, é o que o texto está dizendo, as nações, elas se voltam contra o rei dos reis, contra o rei que Deus estabeleceu para governar. Não é? E isso está muito explícito. Porque todas as vezes que a gente cita a palavra de Deus, como eles tratam a palavra de Deus? Como algema, como cadeia, né? Castração. É desse jeito. Né? Então, e eles riem.
Mas o texto está dizendo que essa ordem vai mudar. Que na realidade, eles são tão insignificantes, esses reis. Esses homens que se apresentam no mundo tão poderosos, tão grandes, tão cheios de si, eles são tão insignificantes. A Bíblia diz que Deus ri deles, Deus caçoa deles, porque eles acham que eles podem mudar as leis de Deus, eles podem fazer o que eles querem fazer, e não é assim. Deus vai fazer o que o texto diz? Ele vai tratá-los como um pote quebrado. Deus vai quebrar todo o orgulho deles. Então, meus irmãos, preste atenção que aquilo que nós estamos vendo por aí, você que está me acompanhando aqui nos Salmos, vocês que são frequentadores assíduos das células, nos congressos, nos ambientes, né, de Câmara Municipal, você tem muitos projetos que estão tramitando. O homem quer fazer as suas próprias leis. Ele quer andar como se ele fosse capaz de escolher o melhor para si mesmo ou para a comunidade que ele vive. Se nós entregarmos nas mãos dessas pessoas a nossa credibilidade, então nós também teremos o mesmo fim deles. Esse é um tema que ele tem um sentido político num primeiro momento, que é a questão de governo e de autoridade. Então a gente, quando escolhe alguém para governar, a gente tem que entender que acima de qualquer governo nesse mundo existe um governo maior. E esse governo maior é o Deus que nós amamos e é o Deus que servimos. Então não fique, meus irmãos, levantando bandeira. Primeiro vá à palavra de Deus. Primeiro tente entender o que Deus diz sobre esse tema, sobre esse assunto. Tem muito achismo dentro da igreja. Tem muito achismo no meio do povo de Deus. O que você acha do aborto? Eu acho que está certo, eu acho que está errado, eu acho que é assim, eu acho que não é. A gente não tem que pensar no que a gente acha, a gente tem que pensar no que Deus diz. Aí você diz, mas Deus é amor. Então, mais uma razão para você ir lá. Ora, se Deus é amor, então você não tem nenhuma razão para fugir dele. Se Deus é amor, você tem todas as razões para buscá-lo. Se Deus é amor, você tem todos os motivos para obedecê-lo. Porque esse argumento de que Deus é amor é sempre no sentido de querer justificar coisas erradas que a gente faz, coisas contrárias à vontade de Deus, coisas que a gente faz na desobediência, e depois a gente chama Deus de Deus é amor para não sofrer nenhum tipo de retaliação. E não é assim que funciona. A lei de Deus é clara. E a lei de Deus, para mim e para você, é uma lei de amor. Claro que é. E por isso não pode haver esse tipo de coisa. Não pode haver promiscuidade. Por isso não pode haver falta de entendimento claro. Deus é claro em tudo que Ele fala, em tudo que Ele revela. Olha, se a gente quer viver em sociedade, se a gente quer viver junto, tem que haver respeito. Porque a minha liberdade, ela termina quando começa o direito do outro. Então, se eu quero viver bem com os meus irmãos, em sociedade, em amor, como a gente fala, então a gente precisa respeitar algumas coisas. Então, não faz sentido a gente criar as nossas próprias leis. Porque o texto está dizendo, olha, quem faz isso? Os fariseus fazem isso, os hipócritas fazem isso, os reis estão fazendo isso, as nações estão fazendo isso. Com que intenção? Com a intenção de se opor contra o governo de Deus. E aí, eu olho de novo aqui para o meu texto, né? E eu queria que você prestasse atenção. Diga lá, ó. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor
e contra o seu ungido. Quer dizer, a conspiração deles é contra Deus e contra quem Deus estabeleceu como Rei dos Reis. Façam em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Esse é o argumento deles. Nós não precisamos ficar carregando, né, esses tabus, porque eles chamam de tabus. O que é pecado? Né? Já começa. O que é isso? O que é pecado? Assim, desdenhando das leis de Deus. E aí depois diz, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Eles acham que estão bem, eles acham que estão governando, eles acham que estão mandando em tudo, né? Mas daqui a pouco ele está na cadeia, está na prisão, é envergonhado, humilhado, está doente, né? Aí vem aqui, ó, a sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci meu rei em Sião e no meu santo monte. Foi lá que Jesus foi estabelecido, vocês sabem disso. Então proclamai o decreto do Senhor, tu és o meu filho. Aqui Deus reforçando a posição dele, né? Deus não tem aliança com nenhum desses reis que estão por aí não, irmãos. Deus não tem aliança com Bolsonaro, com Lula, com Dilma, com nada disso. Se o Bolsonaro quiser fazer aliança com Deus, então ele que faça. Porque a aliança que Deus tem é com o filho dele, é com Jesus. E ele diz assim, eu te gerei, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Deus entregou para quem? Para Jesus. Foi que Deus entregou os confins da terra e entregou a propriedade. Ele é rei sobre todas essas coisas. Pede, eu te darei. É dele, pertence a ele. E ele diz assim, tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. E aí vem a recomendação. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Amém? Então eu queria que você entendesse isso. Irmãos, não pense que as leis que estão sendo estabelecidas, Deus vai ficar se curvando a essas decisões. As decisões de Deus já estão muito claras. E quem governa sobre tudo e sobre todos é Jesus. Por isso ele é Senhor desta cidade e de todas as cidades e de todo lugar. Os governantes não são. E eles se levantam contra Deus e se levantam contra o seu ungido. Mas a mão de Deus está sobre eles para quebrá-los como um vaso de barro. Deus te abençoe e não deixe de saber que tem alguém governando sobre tudo e sobre todos. Sobre você, nesta cidade, na cidade que você está me ouvindo. Ele é o Senhor, Jesus. Beijo no coração, Deus te abençoe.